Olá, este vídeo refere-se ao trabalho de iniciação científica desenvolvido na Universidade Federal de Ouro Preto por mim, Iriane Mestre Carvalho Rodrigues, aluna do curso de Medicina, bolsista PIBIT, sob orientação do professor Dr. Franco Silva Bezerra e com a orientação da doutora Ana Beatriz Farias de Souza, com contribuição de Pedro Alves Machado, Thales de Freitas e Gregório Guadalupe. O trabalho tem por título a avaliação dos efeitos do licopeno encapsulado entre nanopartículas de hidróxido duplo lamelares em um modelo in vitro. A peça fundamental e central do projeto é o licopeno, que é um carotenoide. Aqui na figura nós temos em destaque a estrutura química do licopeno, que é um hidrocarboneto. Ele tem 11 ligações duplas conjugadas e 2 não conjugadas. E temos ilustradas também suas principais fontes alimentares, com destaque para o tomate e para os seus derivados. O licopeno ele tem recebido uma considerável atenção, principalmente depois que alguns trabalhos evidenciaram que o consumo de alimentos ricos nesse carotenoide, bem como uma maior concentração do licopeno no sangue, esteve associado ao menor risco de câncer, principalmente câncer de próstata. Existem também algumas evidências de que o consumo de tomates e dos seus produtos derivados está associado a uma redução do risco de doenças cardiovasculares e de doenças neurodegenerativas. Existe inclusive um interesse cada vez maior no uso desse carotenoide, porém algumas de suas características dificultam esse processo. Por exemplo, sua insolubilidade em água, sua sensibilidade a oxidantes, como luz e calor, e ainda sua baixa biodisponibilidade. Todas essas características limitam o uso do licopeno, então, em diversos setores. Uma das melhores estratégias para superar tais impasses seria a nanoencapsulação, que é uma técnica que permite proteger compostos bioativos, como o licopeno, daquelas condições que não são desejadas. Para promover essa nanoencapsulação, mais recentemente foi desenvolvido um método que produz o licopeno encapsulado entre nanopartículas de hidróxido duplo lamelar, e essas nanopartículas têm diversas características interessantes que as tornam adequadas para essa função. Então, as nanopartículas são formadas por minerais sintéticos com camadas que são carregadas positivamente, e elas contêm cátions divalentes e trivalentes, e como é possível de ver nessa imagem, essas nanopartículas podem ser representadas por uma fórmula geral, sendo que na região interlamelar teremos a presença de algum ânion. Eles são considerados nanocarreadores inorgânicos e são materiais com uma excelente capacidade de troca aniônica, têm boa biocompatibilidade e ainda uma baixa toxicidade, o que justifica o seu emprego em diversos meios. Fica claro, então, que as nanopartículas são uma forma inovadora capaz de fazer a liberação de fármacos e de compostos de forma mais controlada e de fazer uma proteção desses compostos bioativos. Aqui eu trouxe o exemplo da resistência à temperatura, sendo que o prato à esquerda tem polpa de tomate seca, misturada e aquecida a 60 graus Celsius por 24 horas, e nós percebemos que foi completamente carbonizado, enquanto que o composto no prato à direita resistiu à temperatura de secagem, que era o composto licopeno encapsulado entre as nanopartículas. Só que faz-se necessária a avaliação da atividade dessa nanopartícula, primeiramente in vitro, para determinar se o composto tem citotoxicidade e se mantém as propriedades antioxidantes observadas no licopeno de forma isolada. Então, o projeto tem o objetivo de avaliar os efeitos das nanopartículas em células da linhagem celular J7741 e fazer a determinação da atividade antioxidante das nanopartículas pelo método de TPPH e avaliar a viabilidade celular nessas células expostas às nanopartículas. As nanopartículas foram sintetizadas pela equipe do professor Dr. Gregório Guadalupe, na Universidade de Guadalajara, no México, e foram enviadas para o laboratório. No que diz respeito à caracterização do licopeno encapsulado, dentre os métodos disponíveis, foi realizado o ensaio DPPH. O DPPH é um radical livre estável e sua cor mostra absorções já conhecidas, então quando o antioxidante elimina os radicais livres por doação de hidrogênio, as cores na solução do ensaio DPPH serão modificadas e isso pode ser analisado. Para isso, a mistura da reação foi preparada por meio da adição em placas de 96 poços de 120 microlitros das nanopartículas e ou quercetina e 100 microlitros do radical DPPH em solução de etanol. Essas placas foram incubadas por 30 minutos e a leitura foi realizada em espectrofotômetro a 490 nanômetros. Foram utilizadas células da linhagem J7741, que são macrófagos vindos de camundongos, e a viabilidade e proliferação celular foram determinadas pelo ensaio do MTT. Então, em células viáveis, o reagente MTT, que tem uma coloração amarelada, ele é reduzido a cristais de formazan com uma coloração púrpura, por meio das enzimas chamadas redutases. Então, são formados os cristais, e a concentração de cristais é proporcional à concentração de células viáveis presentes no experimento. Esse formazan ele é então solubilizado, e sua concentração determinada por densidade óptica. E a absorvância foi analisada em espectrofotômetro a 570 nanômetros com um leitor de microplacas Victor. Quanto às análises estatísticas, os dados foram expressos em média, mais ou menos desvio padrão da média. P menor que 0,05 foi utilizado como valor de significância, e o teste estatístico em One Way ANOVA, seguido do pós-teste de Tuckey, para dados
paramétricos foi utilizado e o teste de Kruskal-Wallis seguido do pós-teste de Duns para os dados não paramétricos. A análise estatística foi realizada com o auxílio do software GraphPad Prisma versão 7. Então, após incubação por 3 horas, o gráfico A, e por 6 horas, o gráfico B, com diferentes concentrações de licopeno, as células elas mantiveram alta viabilidade em todas as concentrações. E após a incubação por 24 horas, no gráfico C, nós tivemos uma menor viabilidade em 8 mmol, 10 mmol e 25 mmol, quando comparado com o grupo controle. Então, as concentrações mais baixas das nanopartículas demonstraram-se não citotóxicas após 3, 6 e 24 horas. Aqui nós temos o resultado do ensaio do DPPH. Vemos que as diferentes concentrações das nanopartículas causaram percentuais de inibição entre 30% e 40% no primeiro gráfico. E com os cálculos obtidos, nós fizemos, após o ensaio, a média dos valores e colocamos em um gráfico de dispersão, que está aqui à direita, e com base na equação da reta, aqui representada também, nós fizemos o cálculo do CS50, que seria a concentração efetiva, ou seja, a concentração da amostra necessária para reduzir a concentração inicial do radical a 50%, e nós encontramos o valor de 379,4 microgramas por ml. Então, as nanopartículas não são tóxicas para essa linhagem celular em até 24 horas de exposição a 4 millimols. O licopeno nanoencapsulado tem baixa capacidade de inibição do radical do PPH, então seriam necessárias altas concentrações para inibir cerca de 50% desse radical. As nanopartículas atuam como veículo de transporte para o licopeno, então elas podem melhorar suas propriedades e são necessárias maiores investigações, tendo em vista que este nanocomposto ele surge como uma potencial alternativa para a aplicação do antioxidante licopeno na indústria farmacêutica e alimentícia. Agradeço então à Universidade Federal de Ouro Preto, a todos os órgãos de fomento e pesquisa aqui em destaque, a toda a equipe do LAFEC, especialmente meu orientador, Dr. Frank Silva Bezerra, e minha co-orientadora, doutora Ana Beatriz Farias de Souza, e a Universidade de Guadalajara pela parceria.